Olá, como eu prometi para vocês, eu vou mostrar hoje como preencher a mandala lunar. Ela é ótima para a gente se observar de um ciclo para o outro, ver quais os nossos padrões de sintomas, de emoções, de observação do nosso corpo. Então essa aqui é a mandala que eu estou fazendo como exemplo para vocês. No centro da mandala a gente coloca o mês, então tá aqui o mês de maio. Ao lado, aqui na parte mais externa, a gente tem as fases da lua. E aí eu coloco então hoje, qual é a fase da lua? É o quarto dia da lua nova. Então eu coloquei aqui dia 27 ao lado da lua para saber qual é o dia. E eu começo a marcar então de dentro para fora da mandala. Primeiro dia do ciclo, então eu coloco o número 1 aqui. À medida que vai passando o tempo, eu vou colocando o número 2, número 3, número 4. Eu normalmente tenho 7 dias de fluxo no meu ciclo. Então, a partir do primeiro dia da menstruação, eu começo aqui, pinto como é que tá o meu fluxo, se tá pouco intenso, eu pinto só primeira gotinha de sangue. Se tá muito intenso, eu coloco até a terceira. E assim sucessivamente. Aqui nesse no centro aqui, né, do preenchimento da mandala, eu coloco as minhas emoções e também a minha observação de como tá o colo do útero, tá? Então, aqui é o que eu sinto mais internamente das minhas emoções e como tá o meu colo do útero. E nessa parte eu coloco mais como eu estou mentalmente e fisicamente. Então, aqui do lado vocês podem ver que tem uma legenda que eu utilizo para saber o que significa cada coisa. Ah, então aqui na legenda eu tenho, por exemplo, emoções, e aí eu uso uns emoticons para indicar essas emoções, se eu tô feliz, se eu tô animada, se eu tô triste, se eu tô me sentindo solitária, ou se eu tô tensa, se eu tô sonolenta, tá? Eu indico aqui as emoções. Aqui mais em relação aos sintomas, né? Se eu, por exemplo, tô com prisão de ventre, ou se eu tô com diarreia, ou se a minha mama tá sensível, se eu tô flatulenta, né? Gasosa, por exemplo. E assim eu vou colocando os sintomas, pode ser cólica, né? Quando tá menstruada, por exemplo, ou dor lombar. Eu tenho um símbolo para cada uma delas. Sobre o colo do útero, eu também faço uns símbolos para saber como ele tá. Então, se a cérvix está dilatada ou se não, se ela tá mais rígida, se ela tá irritada, ou se o colo do útero tá com alguma inflamação. Aqui eu coloco também sobre o fluido cervical, né? Se ele tá mais aquoso, ou se ele tá mais pegajoso, ou se ele tá parecendo uma clara de ovo, né? Eu vou colocando características do muco. Inclusive, se ele tem um muco com manchas, ou um muco esverdeado, ou parecendo um requeijão, se ele tem mau cheiro, todas essas anotações eu tenho como legenda. Aí sobre o estado mental, né? Eu posso estar, por exemplo, com insônia, com ansiedade, eu posso estar um pouco mais tensa, um pouco mais confusa, eu posso estar sentindo uma fadiga mental, falta de concentração. Então eu coloco esses sintomas aqui, porque aí eu só coloco o símbolo na mandala e ele já fica então explicado aqui na legenda, tá? Então essa é uma forma, né, de fazer esse preenchimento. É só para exemplificar para vocês. E vocês podem criar a sua própria legenda, colocar o que é mais frequente, que você sente, tanto de sintomas físicos quanto emocionais, tá? Para você criar a sua mandala personificada, ou seja, daquilo que é pessoal para você, que não é o mesmo para todas as mulheres, né? A gente sabe que cada uma de nós vivencia o nosso ciclo de maneiras diferentes, e isso que nos torna então tão especiais, né? A mandala lunar, como eu falei, é uma ferramenta muito importante de observação que eu utilizo. Eu consigo, por exemplo, você faz primeiro os 3 meses e aí você consegue comparar de mês a mês como foi a sua observação do seu corpo, a sua observação das suas emoções, como que você variou durante o ciclo. Para continuar a preencher, pessoal, é bem fácil. É só colocar aqui os dias seguintes, tá? Do seu ciclo. Mesmo se você não tem mais o útero ou se você já entrou na menopausa, você pode continuar fazendo, até estando gestante, você pode continuar se observando durante a gestação. E, claro, durante a gestação a gente tem outras variações, né?
Mas, por exemplo, uma mulher com menopausa, ela pode preencher a partir da lua nova, o primeiro dia de lua nova, e começar a se observar, como se fosse o primeiro dia do ciclo dela, até o primeiro dia da lua nova, como é que é a variação dos sintomas, das emoções, como é que está a condição mental, né, de diversas formas, tá? Então fica aqui a dica sobre o preenchimento da mandala lunar. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem suas dúvidas aqui nos comentários, digam se vocês já experimentaram fazer, o que vocês se observaram, já sentiram, que coisas interessantes vocês descobriram sobre si mesmos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.